Graça e a paz, amém, queridos? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 2. Diz que você for achando, se puder ficar de pé para a gente ler juntos. Filipenses, capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 1. Amém, queridos? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entreados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez te agradecemos, te louvamos por esse tempo de culto, de adoração, por esse tempo de comunhão dos santos na tua presença. E agora te agradecemos pela tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor venha falar ao nosso coração, que seja o teu Espírito a falar ao nosso coração, a ministrar nossas vidas, trazendo consciência da tua vontade e daquilo que somos em ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Pode sentar. Desde o aniversário de 18 anos da igreja, tenho compartilhado essa carta aos Filipenses, porque foi a carta que motivou a palavra, né, que nós tivemos passando por ela, né, no culto de ação de graças, por causa do aniversário da igreja. E nós já compartilhamos, né, a condição dessa carta, né, como é que Paulo escreveu, a relação que ele tem com a igreja, o amor, né, ele escreve como um pai em Cristo Jesus, ele escreve para uma igreja extremamente amada, uma igreja que ele conhecia, ele dá graças a Deus pela cooperação no Evangelho, ele é uma carta cheia de confiança, ele tem certeza, né, ele fala, ele tem certeza que aquele que começou em vós a boa obra de completar a tempo de Cristo Jesus. Ele ora para que o amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e toda percepção. Ele ora para que eles sejam cheios do fruto de justiça. Ele também fala da situação que ele está vivendo, né, que ele está ali preso, mas ele fala que a situação dele, a circunstância que ele está vivendo, contribui para o progresso do Evangelho. Então ela tem uma carta de triunfo, né? Paulo não se entrega às circunstâncias exteriores, ele tem essa confiança, ele tem certeza de que vai cumprir o propósito de honrar Cristo, porque de uma forma ou de outra ele vai honrar Cristo. Ele tem essa convicção que Deus vai dar essa graça para ele. Ele também fala que a vida encontra sua coerência e significado em Cristo, tanto que ele fala: para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Então o sentido dele da vida é Cristo, ele compartilha isso. Depois nós compartilhamos também ainda no final do capítulo 1 sobre o chamado de Paulo para a igreja para que a gente exerça a nossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. E como é que ele fala para a gente fazer isso? Firmes, unidos no Espírito, lutando pelo Evangelho. E quanto ao mundo, a relação em relação ao mundo, a questão da relação da igreja contra o mundo, ele fala: não intimidados, fortalecidos na graça, né? Para sofrer, porque no mundo vocês terão aflições, e Deus nos deu a graça não só de crer em Cristo, mas de padecer por Cristo. Ele fala isso.
e também constantes no combate, né? No combate que ele tem, o exemplo de constância é Paulo. Paulo é um exemplo de alguém que permanece constante no chamado, no propósito. Paulo não é alguém que se move em função das facilidades ou dificuldades. O humor dele é constante, a gente fala, né? Alguém que está bem firmado. Existem dificuldades, existem lutas, existe pranto, mas ele está constante, ele sabe qual que é o chamado. E ele não se deixa desviar, não se anima, nem se desanima. Ele permanece firme naquilo que Deus tem para ele. Amém, queridos? E agora, hoje, né, depois, continuando a carta, agora já no capítulo 2, queria compartilhar então essa exortação de Paulo, porque Paulo, depois de colocar tudo isso, né, de ser uma carta assim tão pessoal, tão amorosa, uma carta tão cheia assim dessa relação próxima que ele tem com a igreja, aí ele fala assim: se há, pois, na verdade a melhor tradução é visto que há, talvez alguma tradução está escrita assim, já que há, né, porque na minha tradução está assim, se há, pois, né, mas na verdade é visto que há, já que há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entreados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Então ele está falando, olha, já que nós temos exortações em Cristo, já que nós temos consolação de amor uns aos outros, o amor, a nossa relação, é uma relação bendita de amor e de consolação, já que nós temos comunhão do Espírito, amém, irmãos? Aleluia? Já que existe essa comunhão, e se há entranhados afetos e misericórdia, se existe afeto entre nós, se existe já essa misericórdia, essa graça, essa relação bendita, nós estamos tão unidos assim, e se vocês me amam dessa forma, ele apela ao amor que a igreja tem por ele, porque Paulo não tem dúvida do amor que a igreja de Filipe tem por ele, e do amor que ele tem pela igreja. Aí ele fala o que para a igreja? Verso 2. Completai a minha alegria. Ele demonstra alegria por muitas coisas. Amém, irmãos? Até no capítulo 1 nós vimos a alegria de Paulo em muitas coisas. E essa é uma carta que o tom dela é alegria. Ele está falando de alegria. Ele está preso, ele está encarcerado, de forma injusta, mas existe uma alegria, porque mesmo as cadeias não estão impedindo ele de cumprir o chamado e a vocação que ele tem em Deus. Amém? E ele está escrevendo para a igreja sabendo que nada pode deter a igreja, que a igreja pode ser perseguida, que a igreja passa por provações, por lutas, dificuldades, mas que Deus dará graça, né? E ele se alegra por causa disso, mas ele sabe que a igreja precisa continuar caminhando. Então, quando Paulo fala assim, completai a minha alegria, significa o quê, irmão? Quando a alegria precisa ser completa, significa o quê? Algumas coisas causam tristeza no meu coração. E aí, completa a minha alegria, remova essa tristeza. Qual que é a tristeza do coração de Paulo aqui, queridos? Quando a gente lê aqui para frente. Completai a minha alegria, verso 2. De que forma? Agora a pergunta assim, Paulo, como é que a gente completa a sua alegria? Aí a resposta é, de que modo? Pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unido de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que era o problema aqui, queridos? Fala assim comigo, relacionamentos. Uai, o problema de relacionamento não é de agora, né, irmão? Parece que é um problema já antigo no meio da igreja. Existia problemas de relacionamento na igreja. A igreja trazia muita alegria ao coração de Paulo. E Deus estava realizando uma obra bendita. A igreja de Filipenses era uma igreja missionária. Era uma igreja comprometida com a missão. Era uma igreja que era comprometida com o evangelho, que tinha entendido. Né? A igreja que está ali em Filipe é uma colônia romana e é através de Filipe que Paulo alcança a Europa, que o evangelho vai alcançar a Europa. Então, eles entendem isso. Existe esse entendimento. Mas apesar de estar trabalhando na mesma causa, eles não estão unidos de alma, eles não estão no mesmo espírito, nem lutando juntos pela fé evangélica. Então, a causa é a mesma, mas não existe uma unidade. Essa unidade está sendo prejudicada pelas formas de relações, porque existe dificuldade nos relacionamentos. E como é que ele vai enfrentar isso?
Se você continuar aí na carta aos Filipenses, no capítulo 4, olha o verso 2. Rogo-vos a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Estava tendo um problema aqui com elas, não estava? Duas irmãs, rogo a Evódia e a outra é que? Sintique. Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E aí o verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Então você vê, Paulo está escrevendo a igreja, e aqui no capítulo 4 ele está fazendo esse apelo, para que elas entrem em acordo. Mas elas não estão conseguindo entrar em acordo. O que ele fala aqui? Ele ora, pede que os irmãos ajudem o quê? As irmãs a entrar em acordo. Que tem hora, irmão, que as pessoas têm dificuldade de se resolverem, sim ou não? E elas precisam do quê? De ajuda. O que elas não precisam? Partidarismo. Não foi isso que ele falou? O que é um problema, irmão? Muitas vezes quando há uma discórdia, um desencontro, isso é normal, o que é o problema? Que tem gente que de vez de ajudar, toma ou para cá ou para lá. Essa é a forma que o diabo deseja. Toda vez que é uma discórdia, o diabo trabalha para que as pessoas em volta tomem partido. E tanto que ele fala aqui, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tenham o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo. Não, então ele está lidando com essa questão da igreja, da questão dos relacionamentos, e está chamando a igreja a resolver seus problemas. E ele vai falar um caminho para resolver seus problemas. Né? Ele fala para que eles andem de modo no mesmo amor, no mesmo sentimento, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E não façam nada por partidarismo ou vanglória. Né? E fazer a questão por partidarismo é uma questão, em algumas versões está escrito assim, nada faça por ambição egoísta. Na outra versão está escrito dessa forma, nada façam por ambição egoísta. Ou vanglória. Então ele está lidando com a questão que havia, na verdade, pessoas que faziam as coisas para serem reconhecidas, que é vanglória, mas que existia partidos, no sentido de partidarismo, que trazia prejuízo à caminhada da igreja. Sempre muito ruim dentro da caminhada cristã, queridos, que haja partidarismo no meio do povo de Deus, que as pessoas fiquem tomando partido de um ou partido do outro. Já basta o problema que a gente já tem com os partidos políticos, tá? É suficiente, eu acho, né? Então é uma coisa externa e que às vezes a gente lida muito mal com isso. Aliás, isso traz divisão. Não devia trazer divisão, né, irmão? Cada um tem direito de pensar o que quiser, escolher o que quiser, e às vezes isso traz divisão. E aí tem gente que toma partido desse ou toma partido daquele. E fala assim, não façam nada por partidarismo. Cuidado com isso. Preste atenção se você está tomando partido. A minha experiência como pastor, depois de muitos anos de caminhada, claro, eu vejo como é perigoso o partidarismo. Quando você vai conversar com um casal que está tendo um problema, se você ouvir um lado primeiro e não ouvir o outro, dá um problema, irmão. Porque é claro, quando você ouve a primeira parte fala da forma que ela vê o problema. Se você não vai lá e ouve o outro lado, para entender o que vai do outro lado, e você tomar o partido, não que você for conversar com o outro, você já está com má vontade. Porque você já fez um julgamento de valor. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque para que não haja partidarismo, a gente tem que tomar cuidado com a questão das conversas, com leve trás, irmão. E isso traz um grande problema na igreja, porque o leve trás só produz partidarismo, e não produz unidade. Porque quando eu quero ajudar alguém, eu não vou para lá para tomar partido desse ou daquele. Eu vou para ajudar a pessoa a ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Você vê que depois ele vai falar isso, que não haja partidarismo, vocês tomar cuidado com isso, mas ele vai chamar ele a ter o mesmo pensamento que há em Cristo Jesus, não é assim? O verso 5, o que ele diz? O que Paulo fala? Tende o quê? O mesmo sentimento, que é a mesma mente,
que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, foi assim, tende o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Então, eu devo ajudar as pessoas. Quando alguém vai participar de um problema de relacionamento, em vez de tomar o partido, eu devo ajudar a pessoa a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A gente vai lá e enche a bola de um, irmão. Você enche a bola do, você está enchendo ele de quê? Vanglória. Ele pode estar certo. Mas estar certo e se posicionar julgando o outro ajuda a resolver um problema no relacionamento, irmão? Ajuda? Sim ou não? Não ajuda, né, irmão? E aí a gente fica essa questão. E o leve trás é exatamente isso, porque no leve trás, na conversa, na fofoca, na maledicência, o que a gente alimenta e sustenta é o partidarismo. E o partidarismo é extremamente nocivo à igreja. Porque aí outras pessoas vão tentando partido. Então, de vez de um homem ou uma mulher maduro que fica sabendo do problema, agir para que essa questão seja resolvida em Deus e ajudar a pessoa, ou os irmãos, as irmãs, ou o casal, ou o pai, o filho, ou sei lá o que está acontecendo, ou os amigos, sei lá qual que é a relação que tem, o que vai produzindo? Ele vai produzindo esse partido, que vai dividindo a igreja. E aí a igreja dividida, ela está gastando energia em resolver coisas que poderiam ser resolvidas em Cristo, sem grandes desgaste, e de vez de ela cuidar de avançar e crescer, ela fica só lidando com um problema doméstico. Uma igreja que está lidando com um problema doméstico o tempo todo é uma igreja imatura. Porque de vez de ela cuidar de testemunhar ao mundo, de alcançar os perdidos, de cumprir seu chamado e a sua missão, ela está lidando com um problema doméstico o tempo todo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então você vê que é uma carta cheia de amor, de alegria, de cuidado, mas Paulo não deixa de tocar aonde ele precisa tocar. Ele vai pôr o dedo na ferida. Tenham mesmo, se vocês têm, nós temos essa relação em Cristo, se nós temos consolações em Cristo, se nós temos comunhão no Espírito, se há entranhados afeto e misericórdia, completa a minha alegria. Amém? Completa a minha alegria. Ele está insistindo com isso. Qual que é o ingrediente que falta? Mesmo modo de pensar, mesmo amor, mesmo espírito e mesma atitude. E aí ele começa a trabalhar nessa questão. Não façam nada por partidarismo ou vanglória, ou não permitam que os problemas entre vocês, ouçam-me, não permitam que o problema entre vocês crie grupinho. Já viu isso, irmãos? Panelinhas. Sim ou não, irmão? Existe ou não existe, irmão? Mas é para nossa vergonha, né, irmão? Porque é uma vergonha existir na relação. Numa família que tem panelinha, é bom para a família? É uma tristeza, é motivo de tristeza e de divisão. Nas famílias tem essa tendência, não tem? Toda família tem essa dificuldade. E aí você encontra gente que toma um partido desse e acha que está certo, aí o outro toma um partido daquele. Quanto mais pessoas tomam partido, mais dividido a coisa fica. Está entendendo isso, irmão? Como é que é sutil? Mas quando existe um problema, se alguém já se apresenta, alguém maduro, já se apresenta para ajudar a resolver, eu tenho que chamar a pessoa e falar assim, irmão, minha irmã, meu irmão, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A palavra é essa. Qual que é o sentimento que está no seu coração? Porque o sentimento é às vezes, de reconhecimento. O sentimento é de divisão. O sentimento pode ser de soberba. O sentimento pode ser de arrogância. Não é isso, irmão? De prepotência, em que eu quero prevalecer. Quando existe um problema, eu tenho que ter o sentimento que há em Cristo Jesus, porque Jesus se humilha, porque Jesus quer exaltar o Pai. Então, que tudo que aconteça na minha relação com os meus irmãos, ou nas minhas relações com as pessoas próximas comigo, mesmo as divergências, que elas sejam para a glória de Deus, ou seja, que na divergência Deus vença em mim, que eu seja vencido pelo Espírito de Deus. E que a pessoa que tem divergência comigo seja vencida pelo Espírito de Deus. Que não haja vencedor no sentido, não, eu estava certo ou o outro estava certo. Isso não traz a glória de Deus. Não é deixar as coisas erradas, é lidar com o erro. Mas para a glória de Deus, porque no final Deus tem que ser exaltado. Porque se no final um
prevalece e sai de uma forma orgulhosa e soberba da relação, isso não se resolveu ainda. Isso vai trazer mais divisão na igreja. Isso é um processo totalmente inadequado, totalmente estranho ao Evangelho. E é isso que Paulo está chamando. Ele também fala no verso 4, não tenha. No 3 ele fala, né, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Considerando o quê? Continuando, né, quero ver a segunda parte do verso 3. Considerando o quê, irmão? Cada um superior a si mesmo. Olha para quem está perto de você aí, à sua volta. Você é superior a essa pessoa? Hã? Você se considera? Socorro, né, irmão? Socorro. Esse é um problema. A gente está rindo, mas era para chorar, né? Ou melhor, nós estamos rindo para não chorar, né? Porque isso é um problema, irmão. Veja, irmão, que na hora da dificuldade, percebe-se que o espírito que está tendo lugar em mim é um espírito de soberba. Quando tem problema, eu já me coloco como superior. Então, não considere ninguém superior a si, não se considere superior aos outros, né? Cada um se coloque como outro superior, no sentido de eu dar lugar a Cristo, no sentido de ser humilde, é o sentido da humildade, porque não considerar melhor do que o outro é uma atitude de humildade, sabe? É ir de encontro ao outro, é entender, irmão, o propósito de Deus através da minha vida em relação ao outro. É entender o que Deus quer que eu seja para o outro. Quando eu não me coloco como superior aos meus irmãos e considero os meus irmãos superiores, eu estou tendo uma posição de humildade que eu não vou sair de um lugar alto, porque eu não sou melhor do que ele, mas eu saio da minha condição de perdido que eu era, de destituído da graça de Deus, de condenado nos meus pecados, mas de alguém que agora foi alcançado pela graça e sair dessa condição de ter nascido de novo, e eu vou na direção do outro para ser para o outro o que Deus quer que eu seja. Isso é humildade. Está entendendo, irmão? A humildade é eu não ter esse sentimento errado a respeito de mim, mas é partir de quem eu sou em Deus. Eu estava perdido, eis que eu fui achado. Eu estava morto, eis que eu revivi. Eu ressuscitei com Cristo. Eu era cego, agora eu vejo. Então eu não olho o outro com altivez, de cima para baixo, mas eu olho nessa condição humilde de quem reconhece que eu sou o que sou pela graça de Deus. Amém? Paulo sabia que ele era o que era pela graça de Deus. Deus deu dons extraordinários para Paulo. Paulo tem um chamado apostólico. Deus deu um dom extraordinário para Paulo da palavra de Deus. Mas Paulo nunca se colocou acima dos outros. Paulo se coloca ali na condição de que o outro é superior. O que eu posso fazer? E nas vezes que certamente ele fez o contrário, ele se arrependeu. Deus tratou com o coração dele, porque essa não é a atitude normal de Paulo. E ele ora para que a igreja tenha esse entendimento. Olha, nada façam por partidarismo. Então, primeira coisa, irmão, que a gente pode aprender, nada faça por partidarismo. Segunda coisa, ou por vanglória, mas por humildade. Que jeito? Considerando cada um aos outros superiores a nós mesmos. Porque se eu tenho uma dificuldade na minha relação, significa que Deus quer ministrar na vida e da vida do meu irmão e da minha irmã. Amém, irmão? Então, eu quero ser para o meu irmão o que Cristo quer que eu seja. Eu quero ser Cristo para ele. A pergunta é o seguinte: no meu lugar, o que Cristo faria dentro dessa dificuldade? Qual seria a atitude de Cristo? Certamente não é de julgamento. Qual que é uma marca de que você não se colocou? Fala assim, então me ajuda a entender se eu estou me colocando como superior ou não. Qual que é um sinal de que você já se colocou acima do seu irmão? Um sinal claro, evidente, palpável. Julgamento. Porque quando você desfere o julgamento, você já está dando um veredito. Então você já colocou assim, mas você está se colocando como o quê? Quando você julga o seu irmão, a sua irmã, você está se colocando como o quê em relação a ele? Juiz.
E você deve se colocar em relação ao seu irmão como que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tomou a forma humana, em semelhança humana, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ele se tornou servo. Não é isso, irmão? Ele sendo Deus, Criador de todas as coisas, ele se torna servo. Então ele, de vez de ter uma atitude de julgamento, ele tem uma atitude de servir. Então o que é ser servo? Voltando aqui para a gente entender cada vez melhor isso, amém, queridos? Porque Paulo está sendo extremamente prático agora. Paulo está pegando a verdade do Evangelho, está sendo extremamente prático. Porque nada adianta eu conhecer a doutrina e não viver a prática da palavra. Então ele está sendo extremamente prático. Então, continuando aqui, como é que eu posso perceber isso? Né? Primeiro, essa questão dessa atitude, né, de não fazer o julgamento. E aí a atitude de ser servo, porque o servo é alguém que está a serviço de alguém. O servo está a serviço de uma pessoa, sim ou não, querido? Quem é o seu Senhor? Quem é o nosso Senhor, irmão? Tá. Então, ser servo para o meu irmão é servi-lo a partir da revelação que eu tenho de Jesus para ele. Então eu sou servo no sentido, não é ser servo dele para fazer a vontade dele, não se engane a respeito disso. Tá bem, queridos? Ninguém tem a obrigação de fazer o que o outro quer. Nós não temos que tomar essa questão de pensar assim, é quase uma escravidão, não é uma relação que te escraviza, mas é uma relação que eu estou entendendo que eu sou servo da vontade de Deus. Então a atitude que eu tenho para com o meu irmão é de servo, ou seja, de quem conhece a vontade de Deus e serve o meu irmão fazendo a vontade de Deus. Assim eu consigo resolver os problemas relacionais. Está entendendo isso? A gente fala, ser servo agora é o outro pisar em mim. Não é nada disso. Servo de Deus, está entendendo? Sim ou não, irmão? Estamos aqui na mesma página. Precisa desenhar ou não? Ou está desenhado agora? Amém? Amém? Está administrando o frio aí? Trouxe a blusa? Não trouxe. Pois é, trazer blusa no culto agora no final de agosto é pouco provável, né? Mas acontece. Mas vamos lá. Amém, queridos? Então, entendido? Quando ele fala, então, nada façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superior a si mesmo, tendo essa postura de servo, de quem se coloca como servo do meu irmão, para fazer a vontade de Deus, para ser uma referência de Deus na vida dele. E aí eu não vou sair dessa história soberba, arrogante, nem nada disso, nem vou tomar partido ou coisa do tipo. Não tenha cada um em vista, verso 4, que é outra orientação de Paulo, para que a alegria dele seja completa, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Eu poderia dizer, não seja egoísta. O egoísmo é totalmente oposto à realidade de ser filho de Deus. Porque se eu já sou abençoado em Deus, com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo, se Ele já tem me abençoado, a minha relação não deve ser aquela relação que eu quero ser servido, mas é a relação em que eu quero oferecer. Amém, querido? Pensar só em se servir é imaturidade. Quando os filhos maduros se sentam na mesa da comunhão do pai, na mesa do amor do pai, o que um filho maduro faz em relação aos outros filhos? Serve. É a atitude de servir, amém, querido? A atitude de sentar na mesa só para receber, só para comer, é uma atitude de maturidade. É uma atitude de quem só pensa em si mesmo. Então ele fala, olha, um dos motivos, traduzindo o que Paulo está falando, você está falando isso para a igreja, ele fala assim, um dos motivos da dificuldade que vocês têm é o egoísmo entre vocês. Porque vocês querem se servir da relação. Então vocês não estão na relação para se servir? Está entendendo isso, irmão? Então se a igreja não me agrada nisso ou naquilo, aí eu não faço, não caminho, eu travo, eu emburro, eu me afasto. Isso significa que eu estou na relação para ser servido. A igreja não está servindo do jeito que eu gostaria. Isso é imaturidade. Mas a relação madura é o seguinte, eu estou aqui para servir. Então, quando eu estou para servir, e aí na relação da igreja eu vejo problemas, dificuldade, eu pergunto para Deus, como eu posso, no Senhor, abençoar a igreja? Está vendo, querido? Eu não tenho uma postura egoísta. Porque eu falo assim, está tendo um problema, igual o seguinte, quando você chega tem pouca comida, o que você faz? Você corre e pega logo a sua parte, porque alguém vai ficar sem.
Sim ou não? Tive uma mesa lá, tem 10 pão de queijo e tem 15 candidatos. Como é que você faz? Aquele pão de queijo quentinho, cheiroso, da hora. Aí, se partir no meio da 20, tá vendo? Ainda sobra 5 pedaços. Mas é assim que acontece, irmão? Muita gente tipo assim, deixa eu garantir o meu. Mas a pessoa madura pergunta o seguinte: todo mundo já foi servido, irmão? Todo mundo já se serviu? Porque se todo mundo ficasse preocupado com isso, não faltava, porque a gente repartia. E aí a bênção não é se você comeu muito, a bênção é se todo mundo recebeu. A bênção é porque no momento em que às vezes parece que faltou, mas que você reparte, a igreja cresceu em maturidade. Porque eu estou ensinando um ao outro a maturidade, de não buscar o meu interesse, né? De não ter uma atitude egoísta, de pensar só no que é meu. Não se preocupe em pensar com o seu, porque Deus já cuida de você. Se você tem a maturidade de confiar no cuidado de Deus, então agora cuide do interesse de Deus em relação aos seus irmãos. Amém, irmão? Aleluia. É assim que a gente faz aqui, né? Está tudo certo, né? Amém? Continuando. Aí depois ele fala, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E quando ele fala desse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele vai detalhando aqui, verso 6. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que é não julgar por usurpação o ser igual a Deus? Jesus é Deus, amém, querido? Amém? Mas ele não se apega a isso. Então, na caminhada cristã, você pode caminhar e já ser uma pessoa madura. Você pode ter mais experiência do que o outro, você pode ter mais sabedoria do que o outro, você pode ter mais bagagem na caminhada, mas você vai se apegar a isso ou você vai continuar tendo uma postura de humildade? Porque às vezes a gente se apega a isso. Não, mas eu já trabalhei mais, mas eu já fiz mais, eu já sofri mais, eu já gastei mais, eu já ofertei mais, eu sou mais dizimista do que o outro. Aí é um problema, não é? Porque aí, se você se apega a essa questão, se você quer explorar isso, se você se apega a isso, isso é um problema. E é claro que existem diferentes níveis de maturidade na caminhada cristã. Mas Jesus, ele subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. E Jesus, sendo rico, ele se fez o quê, irmão? Pobre. Jesus, quando ele se fez pobre, deixou de ser rico? Não. Ele não deixou de ser rico. Ele, sendo Deus, ele se fez homem. E Jesus, se fazendo homem, deixou de ser Deus? Não. Ele é Deus, verdadeiro homem. Jesus é o rei. Amém, irmão? Ele é o rei dos reis. Ele se fez o quê? Servo. Ele deixou de ser rei? Não. Mas ele não tomou por usurpação, ele não se apegou a isso. Porque se ele se apegasse a ser rei, ele não serviria nunca. Ele se fez servo. Jesus, sendo santo, ele se fez pecado no nosso lugar, irmão. Entende isso, irmão? Jesus, sendo exaltado, sendo Deus Todo-Poderoso, ele se humilhou. Quando eu penso nessa questão, na verdade, é quando você não se apega a isso, ou que você está abrindo mão do seu direito, você não está exercendo o direito. A dificuldade que nós temos normalmente nos relacionamentos, os problemas é que a gente não quer abrir mão do direito, não é, irmão? A gente fala assim, mas não é justo. Já falou isso? Já? Você não está abrindo mão do direito. Você fala, não, eu tenho o direito de ser reconhecido como uma pessoa certa ou como uma pessoa prejudicada. O nome disso é imaturidade. Isso fala de uma dificuldade com a identidade, porque você está exigindo que o outro reconheça o seu valor. Mas quando você tem certeza de quem você é, você pode ter humildade com o outro. Se você é rei e você tem essa identidade bem firmada como rei, eu posso ter atitude de servos. Nós reinamos com Cristo ou não, irmão? Sim ou não? Nós somos príncipes e sacerdotes, sim ou não?
Mas essa convicção, quando eu tenho a convicção e o sentido correto disso, isso não me impede, pelo contrário. Eu posso ser servo, porque isso não tira a minha identidade. Mas a atitude de servo é para fazer a vontade de Deus. Amém, querido? Então é o que Deus fez. Eu vou dar um exemplo para você que é muito marcante, que a gente tem que ficar muito atento com isso. O que aconteceu com Adão lá no Éden, capítulo 3? Deixa marcado aí, vamos ler esse texto aqui, rapidinho. Abre lá, Gênesis capítulo 3, bem fácil de você localizar, para você entender essa questão da usurpação do ser igual a Deus. Entender um pouco melhor. Capítulo 3 de Gênesis, que fala da queda do homem. Aí quando a serpente vem, né, e aí fala com a mulher, ela comeu fruto, no verso 4, então fala assim, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não vão morrer. Olha o verso 5, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Qual que foi a queda, a questão da queda de Adão? Foi a proposta de quê? Ser como Deus. O ser como Deus se manifestou no quê? Qual foi a atitude de Adão em relação à vontade de Deus já revelada a ele? Desobediência. Satanás colocou em dúvida o quê, irmão? A palavra. Colocou em dúvida o caráter de Deus. Colocou em dúvida a bondade de Deus. E aí isso deu lugar à incredulidade no coração de Adão. A incredulidade levou ele ao quê? A desobediência. Desobedeceu ou não? Sim. Então você vê, querendo sendo Deus, ele desobedece à vontade de Deus. Perceba como é que Satanás trabalha isso, irmão. Porque quando eu quero prevalecer no relacionamento, nas dificuldades, nas relações, eu estou querendo ser como Deus. E querendo ser como Deus, eu desobedeço à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é ame seu irmão. Não tenha o outro como você como superior, outro, mas antes tem o outro como superior a você. A palavra de Deus está cheia de ensinamentos a esse respeito. Então esse desejo de querer ser Deus é que nos leva a desobedecer a palavra clara. Essa argumentação, irmão, toda vez que você tiver de argumentação, e eu vou te ajudar, eu digo que você argumentar para mim, eu falo assim, sai Satanás. Porque Satanás está propondo você desobedecer, ué. Está entendendo isso, irmão? A gente não percebe. Porque a proposta de Satanás sempre é a seguinte, não, você será como Deus. Desobedeça essa ordem. E a gente não percebe que a argumentação é para desobedecer, irmão. Eu vi um meme esses dias que eu achei muito interessante. Eu sei que a pessoa que estava fazendo é cristão, e aí ele está lá, envolvido com a questão lá de bebida. E aí o diabo está falando para ele, não, pode beber, não tem problema. Eu não estou entrando no mérito, tá, irmão? Mas eu estou falando o que eu vi. Bebe, o que tem? Não tem problema, e não sei o quê, vai daqui, vai dali. Aí fala, você é de cabeça aberta, né? Não tem problema beber? Não, qual que é o problema? E vai falando para ele. Aí ele vai, ele não aguenta, a cerveja está lá em frente, ele gelado, ele pegou, bebeu a cerveja, aí ficou todo assim, cabeça aberta, né? Você é cabeça aberta, ele deu uma paradinha e falou assim, qual que é o seu nome? Ele, Satanás. Cuidado, irmão. Está vendo como é que são as coisas, irmão? Desobediência. A questão não é se pode ou se não pode. Não é uma questão de lei. A questão é qual é a vontade de Deus. Me responda se Deus quer que você faça isso. Me responda se você ouviu de Deus e está fazendo porque ouviu de Deus. Está vendo isso, irmão? Como é que é? Como é que Satanás propõe? Então é na sutileza que Satanás entra. Não tem nenhum problema. Ele está querendo dizer para você, não, se você fizer assim, você vai ser como Deus, você vai ter conhecimento do bem e do mal, você pode discernir o bem e do mal. Essa é a proposta sutil. Desobediência é, na verdade, querer ser igual a Deus. Qual que é a atitude oposta de Adão? Primeiro Adão desobedeceu. Sim, querido? Sim ou não? Porque ele quis ser igual a Deus. Qual que é a atitude de Jesus? Sendo Deus, ele obedece. Está vendo a diferença? Porque quando você sabe quem você é e você tem a identidade correta, você não tem motivo para provar nada. Sendo Deus, ele obedeceu.
ele não teve por usurpação em ser igual a Deus. Porque então, quando ele abre mão dessas questões, quando ele se esvazia, quando ele abre mão do seu direito de Deus, de rei, de senhor, de tudo, e se coloca e se humilha e assume a forma humana e a forma de servo, ele está obedecendo quem? O Pai. E ele era Deus. Olha a diferença. Adão, não sendo Deus, mas querendo ser Deus, obedece. Jesus, sendo Deus, ele obedece. Porque a obediência não roubava dele a identidade. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Amém, querido? Então você não precisa desobedecer para ser. Você não precisa desobedecer para ser reconhecido. Você e eu não precisamos disso. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Obedeçamos à vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente resolva nossas questões para que o mundo saiba que nós somos filhos de Deus. Porque se tiverdes amor uns pelos outros, nisso o mundo conhecerá que vocês são filhos de Deus, que vocês são discípulos de Cristo. Amém? Continuando, então, depois o que ele fala depois do verso 6? Então ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O verso 7, o que ele fala? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? De servo. Então, esvaziar, na verdade, é uma autonegação. Então, ele se esvazia porque ele não precisa provar. É uma autonegação. Ele continua sendo, mas ele se esvazia para cumprir o quê? A vontade do Pai, e ele vem em figura humana e em forma de servo. E ele serve. Amém, querido? Então, dessa forma, eu estou lidando com essas questões. Eu não estou dando lugar a dos desentendimentos. Eu não estou dando lugar a Satanás. Antes, eu estou trabalhando para que a glória de Deus seja conhecida na igreja em todas as relações nas quais eu faço parte. Amém, querido? Eu me esvazio desse senso do direito, né? De falar, eu tenho direito. Essa questão do direito é muito complicada, que é essa questão de justiça própria. Mas a nossa justiça é Cristo. E nós temos que crescer nessa relação. Amém? Jesus não pagou o mal com o mal. Ele pagou o mal com o quê, irmão? Com o bem. Ele foi humilhado, né? Ele foi desprezado. Mas ele não paga em nenhum momento o mal com o mal. Ele paga o mal com o bem. O desprezo que tiver de Jesus não tira Jesus do propósito de servir, de fazer a vontade do Pai, de morrer no nosso lugar, para nos salvar e para nos redimir. E aí nós temos que aprender isso, né? Essa questão de negar a nós mesmos, né? de nos perder, no sentido de perder a vida, ou seja, essa vida da carne, para fazer a vontade de Deus. Então ele se humilha e torna-se obediente até o quê, irmão? Reconhecido em figura humana, continuando no verso 7, ele fala, o verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até o quê? Até a morte e morte de cruz. Então, querido, a obediência a Cristo vai levar você a ter que se humilhar muitas vezes. A desobediência vai levar a gente ao caminho de Adão, que é o caminho de se perder, no sentido de perder a direção de Deus. Mas a obediência muitas vezes vai me levar a se humilhar, como Jesus se humilhou e tomou a forma de servo e morte de cruz. Tá? Mas ele caminha nesse processo, né, da obediência. Amém? Quando a gente fala de esvaziar de si mesmo, é esvaziar de mim mesmo sem deixar de ser quem eu sou. Jesus se esvazia sem deixar de ser quem ele é. Aqui a gente pensa que se esvaziar, você deixa de ser quem você é. Vou dar um exemplo para você bem prático. Tem pessoas que nascem mais rude, não tem, irmão? Sim ou não? Mais brutinha. Estou sendo bonzinho, né? Meio brutinho. E tem gente que é mais lapidadinha, mais tranquila, entendeu? E aí, quando você caminha na relação, o que você vai ter que fazer? A palavra fala que o amor é o quê? Quando ele está falando lá em 1 Coríntios 3, o amor é paciente. Aí quando você fala da questão da paciência, né, do amor ser paciente, tem que se humilhar, não tem, irmão? Né, porque às vezes quem for mais brutinho vai ter mais dificuldade de ser paciente, mas existe graça. Quem já nasceu com um pouquinho mais de paciência vai ter um pouquinho mais de facilidade, mas
ter nascido com menos paciência, um pouco mais brutinho, com uma personalidade um pouco mais difícil nesse sentido, não justifica a minha atitude de não me esvaziar e de ser servo. E isso é uma mentira de Satanás. Fala assim, se você fizer isso, não é você mesmo. Mentira, é assim. Então, se esvaziar, não tem essa perspectiva. Não, mas então você tem que ser. Não, você foi sempre assim. É como se a gente fosse pau que nasce torto e morre torto. Mas às vezes é exatamente através de uma relação que Deus está lidando com a minha questão comigo, para que eu mude a minha forma de ser, para que eu seja mais semelhante a Jesus e abandone as coisas do velho homem, amém, querido? Então, se esvaziar é sempre em favor do outro, sem perder a própria identidade. Porque a gente fala assim, mas se esvaziar, eu estou perdendo a identidade. Não, você está mantendo a identidade. Você está mantendo a identidade que você tem em Cristo. E você está se livrando da identidade falsa, daquela que foi construída ao longo dos anos, que você precisa se livrar dela, amém, querido? Porque nada pode justificar. Sim ou não, querido? Então o verso 8 ele fala, então a si mesmo se esvaziou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também. Agora, olha o resultado. Jesus não busca a sua exaltação, ele se esvazia. Mas olha o que diz o verso 9, pelo que também Deus o quê? O quê? Exaltou. Então ele se humilha. Aí Deus faz o quê com Jesus? O exalta. Então, irmão, não precisa se exaltar. Humilhe-se e Deus no tempo oportuno te exaltará. E quando Deus exaltará, quando Deus te exaltar, não vai ser você que vai ser conhecido, vai ser Cristo em você. Amém, querido? Porque Ele te exalta para a glória dEle mesmo. Então deixa Deus te exaltar. Não queira ser exaltado, não queira prevalecer, não queira ser reconhecido, não fique lutando pelo seu direito. Isso é uma bobagem. Humilhe-se e Deus te exaltará. Amém? Depois que você fala também, ele continua dizendo, de maneira que lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus se esvaziou. Mas mesmo tendo se esvaziado, Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome. Amém, querido? Quando nós nos esvaziamos, nós vamos conhecendo o nome pelo qual Deus nos chama. Qual que é o seu nome, irmão? Qual que é o seu nome? Não estou falando da identidade. Você pegar lá a identidade, tem lá um nome lá, né? A identidade foi o nome que seus pais biológicos deram a você, não é, irmão? Esse é o nome que você é conhecido na terra. Mas qual o nome pelo qual Deus te chama? O nome pelo qual Deus te chama é aquilo que Ele quer significar através de você. Deus te chama de quê? De alegria? Deus te chama de esperança? Deus te chama de paciência? Deus te chama de misericórdia? Deus te chama de compaixão? Deus te chama de amor? Está entendendo isso, irmão? O nome que nós temos em Deus é aquilo que a nossa vida está significando, porque Cristo está em nós. Amém, querido? Então, quando Deus dá a Jesus o nome que está acima de todo nome, o Salvador, o Senhor, o Redentor, também vai trabalhar para que o nosso nome seja conhecido. Amém, irmão? Qual que é o seu nome lá? Vou perguntar agora para os casais. Vou pôr o dedo na ferida. Como é que seu cônjuge te chama? Não estou falando do nome que tem na identidade. Como que te chama? É Ele que está exaltando o seu nome, está vendo? Porque se você se esvaziar para ser para o seu cônjuge, quem Deus quer que você seja, Ele vai te chamar pelo nome certo. Está entendendo isso, irmão? Está entendendo, irmão? Jesus se esvazia. E Ele se esvazia, mas a palavra diz que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho. Ele não se usurpou, mas sob o nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. E a mesma forma, quando nós nos esvaziamos, quando nós nos usurpamos, na verdade, Deus vai trabalhando na nossa vida, para que a minha vida e a sua vida seja uma significação da ação do Espírito Santo na minha vida. Meu nome para muitas pessoas pode ser esperança. Amém, querida? Meu nome para muitas pessoas pode ser paciência. O meu nome para outras pessoas é amor.
O meu nome, para quem eu exerci misericórdia, é misericórdia. Se a pessoa chegar para alguém e falar assim, você conhece a misericórdia? Você fala assim, conheço. Por exemplo, eu poderia chegar assim, conheço o Marcelo. Porque na relação que eu tenho com ele, misericórdia é o nome dele. Está entendendo isso, irmão? Ou na relação que eu tenho com o Marcelo, alegria é o nome dele. Está vendo? Que Jesus não tem por usurpação ser igual a Deus, ele se esvazia, mas Deus dá a ele o nome que está acima de todo nome. Quando nós nos esvaziamos nas nossas relações, quando nós não temos por usurpação ser melhor do que ninguém, amém, querido? Quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta, Deus dá a nós o nome que nós temos de fato, amém? E por causa do nome que nós temos nele, muitas pessoas vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E que as pessoas, irmão, confessem que Jesus Cristo é o Senhor por ver Cristo em mim e em você. Porque mesmo aqueles que não creram, quando Jesus voltar, vão confessar, mas não vai haver esperança para eles. A palavra diz aqui, de forma muito clara, verso 9, pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. A minha esperança, irmão, é que as pessoas confessem que Jesus Cristo é o Senhor por nos conhecer, por ter uma relação comigo e com você. E fala assim, por causa da relação que eu tenho com tal pessoa, eu glorifico a Deus. Realmente, Jesus é o Senhor, porque eu vejo a graça de Deus na vida dele. Amém, querido? Então, Paulo, ele fala para a igreja, qual que é o apelo de Paulo para a igreja? Capítulo 2, verso 2, 2. Completai a minha alegria. Amém, irmão? Eu vou fazer um apelo para você como pastor, a igreja. Complete a minha alegria, amém, irmão? Eu tenho muitos motivos de alegria com a Igreja Vida, amém, querido? Mas se eu falasse para você que a minha alegria é completa, eu estaria mentindo. Mas como pastor da igreja, que ama a igreja, já que vocês me amam, já que nós temos entranhados afetos, já que nós temos o mesmo Espírito, já que nós temos a comunhão do Espírito Santo, já que nós compartilhamos da graça e do amor de Deus, então eu faço um apelo hoje para a igreja, complete a minha alegria. Amém, querido? Que no ministérios da igreja não haja partidarismo, que o ministério seja lugar de humilhação, que o ministério seja lugar de servir, que a relação nos ministérios da igreja seja lugar da graça de Deus, que em cada ministério da igreja os relacionamentos cresçam. Amém, querido? Que no ministério eu e você não busque de forma egoísta o nosso interesse, que no ministério, porque eu tenho dom e talvez um chamado e uma experiência talvez mais visível que a do outro, que eu não me coloque acima do outro, mas antes que eu me coloque abaixo do outro como servo. Amém, querido? Que eu esteja no ministério não para ser servido, e que eu esteja no ministério para servir. Amém, querido? Complete a minha alegria. Eu faço do apelo de Paulo o meu apelo. Amém, querido? Porque a igreja tem trazido muita alegria. Mas a gente às vezes percebe na nossa caminhada as dificuldades que estão roubando a glória de Deus. Amém? Que Deus seja conhecido nas nossas relações e que todas as formas de nossa caminhada sejam uma oportunidade da gente se esvaziar, da gente não ter por usurpação ser igual a Deus, seja uma oportunidade da gente se humilhar, para que no tempo devido Deus exalte o que tem que ser exaltado, para que no tempo de Deus o nosso nome seja de fato conhecido e que as pessoas nos conheçam assim. Sabe, irmão, é bendito quando eu perguntar para alguém de uma referência de humildade, eu falo assim, fulano para mim é uma referência de humildade, esse é o nome dele. E se eu perguntar quem que é uma referência de amor, ela falar, fulano é uma referência de amor. Esse é o nome que Deus nos deu. Amém? Que a gente conheça o nosso nome e que Cristo seja exaltado no nosso meio. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. O apelo de Paulo é um apelo amoroso, sublime, gracioso. O apelo de um homem que ama aquela igreja, um homem que fundou aquela igreja. Ele é um pai, ele sabe da relação que ele tem, ele se humilha porque ele sabe que tudo foi da graça de Deus, e dá graça a Deus pela cooperação da igreja no Evangelho, e dá graça a Deus pelo amor que a igreja já tem, e dá graça a Deus por todas as manifestações que ele vê de Deus na igreja. Mas ele fala com todo amor da igreja, complete a minha alegria. Amém. Não
façam nada por partidarismo ou vanglória. Sejais unidos de alma, tenham o mesmo sentimento, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo Espírito. Ande unidade, é um apelo à unidade do Espírito Santo. Amém, querido? Não façam nada por partidarismo, não façam nada por vanglória, mas considere cada um superior, os outros superiores a si mesmo, e não tenha em vista cada um propriamente que é seu, senão também é o que é de todos. E tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo. Se alguém perguntasse para Paulo, para ele resumir em uma frase, quando ele fala, completa a minha alegria, os irmãos falam assim, Paulo, como é que nós vamos completar a sua alegria? Ele responderia, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Amém? Complete a minha alegria. Amém? Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Fala com Deus, porque na verdade é o Pai que está falando com a gente. Assim como Paulo fala igreja, eu creio que hoje Deus está falando conosco como igreja, da alegria que Ele tem da Igreja Verde, da alegria que Ele tem pela resposta ao chamado que nós temos hoje como igreja, como povo de Deus, de ter perseverado, de ter caminhado, de ter atravessado as adversidades, de não ter cedido às propostas do mundo, de caminhar firme na palavra de Deus. Mas eu creio que o Pai hoje está dizendo para nós, completem a minha alegria. Em nome de Jesus, fala com Ele. Cada um sabe o que tem que fazer. Fala com Ele, deixa eu ministrar o seu coração. Igreja do Senhor, te louvamos, Senhor, pela alegria que nós temos em Ti, pela salvação, pela redenção, por toda a obra já realizada, Pai. Mas nós reconhecemos como igreja, Senhor, que nós não completamos a alegria ainda. Ó Deus, em nome de Jesus, ministra ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, que as nossas relações sejam curadas pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor. Que haja no nosso meio humildade, Senhor. Que não haja no nosso meio partidarismo, vanglória. Ó Deus, mas que antes haja uma atitude humilde, um só pensamento, ó Deus, num só espírito, numa só atitude, numa atitude de amor, numa atitude de reconciliação, de conciliação, numa atitude de graça, nos humilhando quando é necessário humilhar, ó Deus, em nome de Jesus, nos esvaziando de nós mesmos para que Cristo seja engrandecido em nós, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos graça, Senhor. Nós sabemos que só pelo Teu Espírito Santo, Pai, só pela ação do Teu Espírito e pela Tua palavra, ó Deus, nós podemos ser transformados e nós pedimos, vem, Senhor. Ó Deus, mas também nos leva a ser homens e mulheres maduros, a ministrarmos na vida uns dos outros, a cuidarmos uns dos outros, para que o Teu nome seja engrandecido, para que entre nós não sejam homens ou mulheres exaltados, mas seja Cristo exaltado, em nome de Jesus, para que o Teu nome seja conhecido através da virtude do Senhor em nós, de paciência, de misericórdia, de bondade, de longanimidade, de esperança, de fé, de alegria, de fidelidade, de amor uns pelos outros, ó Pai, em nome de Jesus. Continua a ministrar o nosso coração, Pai, continua a nos lapidar como igreja, como povo de Deus, para que a Tua glória seja conhecida através de nós, para que de fato sejamos sal da terra e luz do mundo, para que o mundo conheça, através do nosso relacionamento de amor, que nós somos filhos de Deus, e que eles conheçam Jesus como Senhor e Salvador, e saibam que Cristo está reconciliando consigo o mundo, que o Senhor está reconciliando consigo o mundo por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, em nome de Jesus, Pai. Continua a ministrar o nosso coração e a nos levar à maturidade que o Senhor deseja, à estatura da plenitude da medida de Cristo Jesus. É a oração que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.